Vamos direto agora ao Rio de Janeiro. Hoje não é a Agatha Meirelles, não. Quem está com a gente é o Carlos Briggs, porque nosso assunto é John Textor, pelo menos o nosso primeiro assunto. Seguinte, ontem a gente falou um pouco sobre isso, a gente tem acompanhado desde que as primeiras informações chegaram, e agora a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol está querendo paralisar o Campeonato Brasileiro depois do depoimento de John Textor, é o controlador do Botafogo, no Senado. A gente falava sobre a ausência de provas até aqui, mas John Textor diz que entregou provas, e isso de maneira secreta, aos senadores. Briggs, nos conte as novidades a respeito disso, se vai ter desdobramento, o que vai acontecer. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos que nos ouvem. Nas palavras dos senadores, há indícios fortes que pedem a continuação da investigação. A gente lembra que corre uma CPI no Senado Federal em que apura possíveis manipulações de resultados do Campeonato Brasileiro. O John Textor, que é o dono da SAF, do Botafogo, ele vinha falando, vinha afirmando, vinha denunciando manipulação de resultado. Segundo ele, inclusive, nos últimos 2 anos, palavras dele, para beneficiar o Palmeiras, né? Isso gerou até um bate-boca entre ele e a Leila, presidente do Palmeiras, chegou a falar que ele era ridículo, ficou uma coisa até baixo nível a discussão dos dois via internet, mas fato é que, segundo os senadores ouvidos depois desse depoimento de John Textor, é que ele apresentou elementos suficientes para dar sequência à CPI. Inclusive a própria Leila Pereira vai ser chamada também a prestar depoimento nessa CPI no Senado. Diante disso, a Federação Brasileira dos Árbitros se mostrou muito revoltada diante da situação, os árbitros se mostraram muito insatisfeitos e a federação soltou uma nota dizendo que vai propor à CBF a paralisação do futebol, porque alguns árbitros, inclusive, foram mencionados como fundamentais para determinar o resultado de algumas partidas. Agora, Sheila, vamos ver se vai ter força, né? Se vai ter café no bule, né? Para poder parar mesmo o Campeonato Brasileiro. Acho muito improvável que isso aconteça, pelo menos partindo da Federação de Árbitros. Oi, Megali. Toda pinta que vai dar em nada, né, gente? Eu tô tentando ser o mais honesto possível com o John Textor. O que ele apresentou inicialmente era uma piada, aquele relatório de inteligência artificial. Era um saco de nada, um pastel de vento. Aí ele foi até o Senado e eu ouvi do senador Jorge Cajuru que havia elementos que paravam em pé ali, que eram importantes, etc, etc. Aí ontem eu disse, bom, então a gente tem que dar algum crédito para essas denúncias, embora a gente não conheça os detalhes delas. Tem um senador da República dizendo que a coisa é muito séria, aí veio a Associação de Árbitros falando que tinha que parar o Campeonato Brasileiro e coisa e tal. Aí eu fui ver o depoimento na íntegra do John Textor, fui assistir. Ele continua insistindo naquela hipótese da inteligência artificial. É o depoimento de um cara que não entende nada de futebol, porque a lógica dele é a seguinte: o jogador X, fulano, quando pega a bola, ele costuma virar para a direita, mas nessa ocasião ele virou para a esquerda. É estranho, é uma mudança de comportamento, isso demonstra nada. Não demonstra um improviso, demonstra que o futebol é um jogo de improviso, que você não é uma máquina, que você não é um jogador de beisebol, que, enfim, talvez o cara esteja se ligando na lógica do futebol americano, por exemplo, que tudo que acontece ali é ensaiado. A jogada, cada uma das jogadas é ensaiada antes de ser levada a campo. O futebol não é assim. Fiquei com a impressão de um cara que não tem o menor conhecimento do que tá falando e tá cuspindo um monte de bobagem ali sem nenhuma substância. Agora, de novo, a gente não viu essas provas, mas fica cada vez mais difícil dar crédito pra esse cara. E a Leila foi muito bem, falou: esse cara é um maluco. O jogo mais suspeito, mais esquisito, mais fora do esquadro que teve no Campeonato Brasileiro do ano passado foi a virada do Palmeiras pra cima do Botafogo. O Palmeiras perdia por 3-0, o Botafogo tinha um pênalti pra fazer 4-1 e aniquilar o jogo aos 37 do segundo tempo, e o Tiquinho chutou pra fora. Então cadê a manipulação aí? O Palmeiras virou limpamente aquele jogo. As coisas do futebol acontecem. Não é porque acontecem coisas estranhas. Aliás, o Botafogo assumir a liderança por tanto tempo foi estranhíssimo. Mas são coisas do futebol. Não é porque é estranho que é necessariamente manipulado,
Tá difícil, viu? Tá difícil dar crédito pra esse cara, viu, Briggs? Ele fala muito de movimentação mesmo. A base, o discurso dele é calcado muito na condição da movimentação dos atletas, a movimentação em campo, e realmente ele usa a inteligência artificial como suporte. Agora, enfim, os senadores vieram ao microfone. Agora a gente não sabe até que ponto também tem holofote de CPI, né? Até que ponto essa CPI está sendo supervalorizada ou não. A gente vai ter que ter muita cautela na apuração nos próximos capítulos aí, para ver o que vem pela frente.